principalmente em 2017, se popularizou no âmbito aí tanto da internet, tanto do mercado, a questão das ações envolvendo a matéria relacionada à coletividade. Então, o que acontece? No processo tradicional, eu tenho uma empresa, eu peticiono e faço um processo, geralmente mandado de segurança, trânsito em julgado, de acordo com a situação, da data do ajuizamento eu retroajo 5 anos e dali em diante. Então eu entrei lá em 2015 com a ação, houve o julgamento e a definição, ou o meu trânsito em julgado se deu em 2020, eu retroajo 5 anos da data da propositura, do ajuizamento, e também aqueles 5 anos dali em diante. Então saiu lá em 2020, retroajo 2015, 2015, 2010, porque eu fixo ali, eu cravo o marco temporal da prescrição, tradicionalmente. Mas o que acontece? O artigo 5º da nossa Constituição, ele traz a questão dos remédios constitucionais, como é chamado, e a figura do mandado de segurança coletivo. Então, o mandado de segurança coletivo, eu tenho um individual que serve para minha empresa, ou eu posso ter um que abrange uma coletividade. Qual é essa coletividade? Então, um partido político pode propor, com representação no Congresso Nacional. Muitas vezes nós visualizamos ações envolvendo partido político, inclusive em matéria tributária. A medida provisória que vedou a compensação cruzada, que ela caiu, foi uma ação lá para o STF, não chegou a ser julgada porque o presidente do Congresso devolveu essa medida provisória, mas o Partido Novo entrou com ação. Então, e o B, que é o nosso caso hoje, da organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses dos seus membros e associados. Então, o que surge aqui? Advogados muito habilidosos, muito atentos, entenderam que, olha, eu tenho a regra geral, mas eu tenho também a possibilidade do sindicato ou de uma associação de classe com mais de 1 ano de existência propor ação, e pode, no caso de matéria tributária, em nome dos seus associados. E aí já começou a fazer a seguinte análise. Eu tenho lá 100, 200, 300 associados, eu faço uma ação, caso tenha êxito, a aplicação é para todos os seus associados. E esse lance da aplicação para todos os seus associados eu vou amadurecer no decorrer da nossa aula. E aí o que acontece? Eu tenho uma associação e eu tenho um cliente. Então, muitas vezes, alguns escritórios, representantes ou parceiros de associações e sindicatos propuseram ações envolvendo matéria tributária. Os mais habilidosos fizeram todas aquelas teses, que é o que eu oriento os nossos alunos. Faz tudo que tem base, que tem perspectiva e plausibilidade jurídica, porque esse caso de 20, de 15, de 50... uma der certo já envolve muito dinheiro. Agora pensa, uma dando certo, Tihai, para 100, 200, 500 empresas. Aí o negócio muda de figura. Legal? Então, essa questão prevista na Constituição possibilita que as associações e os sindicatos, eles podem, e aí nós podemos olhar lá na Lei do Mandado de Segurança, no artigo 21, fala da possibilidade do mandado de segurança coletivo, pode ser impetrado por partido político, na defesa, enfim, toda essa questão que eu falei, com seus efeitos protegidos pelo mandado de segurança, o nosso caso aqui, ó, individuais homogêneos, de interesse comum, assim entendidos como base dessa lei. Então, está previsto também na Lei do Mandado de Segurança. E aí surge uma questão. Algumas associações ingressaram com essas ações, tiveram trânsito em julgado ou não, vou falar disso no final, e aí surgiu a possibilidade do seguinte: Tihai, eu tenho uma ação transitada em julgado que eu, por exemplo, vamos pensar, a exclusão do semestre da base de cálculo PIS e COFINS, tradicional, grande parte dos contribuintes entraram lá em 2017, grande parte, nem todos, mas entraram em 2017. Vamos pensar aqui no melhor cenário. Entraram antes de 15/3. Então eu retroagi lá, contado os 5 anos da data do ajuizamento, retroagi 2012. Grande parte das empresas foram por esse caminho. A minoria não fez. E uma minoria ainda maior
fez antes. Então entrou com ação lá em... Conheço empresas, 2010, cara. A pessoa entrou com ação lá em 2000 e... Enfim, muito tempo atrás, 2011. Então teve um pessoal mais atento. Inclusive um cliente aqui que fez, então retroagiu. E aí tinha períodos antes da mudança da lei que a prescrição era 10 anos. Então, cara, teve empresa aí que foi lindo de ver. Mas aí, olha só, Tihai, tu retroagiu de 2017 a 2012, mas eu tenho uma sentença, uma decisão transitada em julgado que tu poderia voltar para 2002. Ou seja, se a tua empresa existe desde 2002, e vamos pensar que você ingressou 15/3. Cara, eu vi uma empresa que o levantamento deu 25 milhões. Eu fiz o cálculo. Eu não, né? A nossa equipe. Sabe qual foi a data do ajuizamento da ação? 15/3. Se fosse 16. Olha só. Como... Chorar. Não. Alguns dias. Cara, eu vi, eu falei... Não, e naquele dia foram umas 10 empresas. Tipo, se somar ali deu 100 milhões. Então, olha só como é importante estar atento. Mas aí, Tihai, tu voltou lá, 2017, protocolou, voltou 2012. Eu tenho uma 2002. Tu não quer desfrutar dessa minha decisão e aí buscar mais 10 anos? Então, são associações ou sindicatos que possuem uma decisão com trânsito julgado ou não, falo lá na frente, e que os seus associados podem desfrutar. Claro, aí nós temos a questão da litispendência, em tese não ocorre aqui, porque a litispendência tem 3 condições. Litispendência é pedir a mesma coisa de 2 maneiras. Porque se nós formos olhar, um dos pontos da litispendência é quem está pedindo. Então, nesse caso é o Marcos, naquele caso é a associação, então não gera litispendência. Claro, quando o processo está em curso, tem que desistir da sua ação individual, mas no caso é muito comum as empresas que não têm e que já há o trânsito em julgado. Então surgiu essa possibilidade e esse mercado começou a ser acelerado.